sequência aí a nossa aula, né? Hoje nós vamos estudar implicação lógica, tá? Então a nossa aula hoje é sobre implicação lógica, tá bom? Não vamos esquecer disso aqui. A gente vai trabalhar com implicação lógica, tá? A implicação lógica, deixa eu só ver se eu consigo trocar essa. Só um minutinho. Nosso conteúdo, criação, ver todos os slides, não. Tela, opção de conteúdo. Caneta, motor, cor da tinta. Vou usar um preto hoje, tá? Muito bem. A implicação lógica. A implicação lógica trata de um conjunto de afirmações, aqui ó, afirmações, ok? Proposições simples ou compostas, cujo encadeamento lógico resultará em uma conclusão a ser descoberta. Tal conclusão deverá ser necessariamente verdadeira para o conjunto das afirmações dadas, ok? Então vamos lá. Disse, né, que uma proposição, né, no caso aqui a proposição é P, e aqui são seus argumentos, as frases, né? Pzão, Pzinho QR, implica logicamente em uma proposição Qzão, mas eu tenho as mesmas frases, né? PQR, se o Qzão, que é a minha proposição Q, PQR, é verdadeira todas as vezes que P também for verdadeiro. Então, as duas têm que ser verdadeiras, né? Observe aqui, ó, nessa tabela. Eu tenho aqui o P, né? Eu coloco verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ou seja, se eu observar aqui a primeira linha, né? Se nós observarmos aqui a primeira linha, deixa eu botar aqui o slide. O que vai acontecer? Na primeira linha tudo é verdadeiro. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma implicação. A implicação é esse símbolo aqui, tá, gente? Atenção. Indicamos a implicação de proposição com um símbolo. Olha aqui o símbolo. Atenção, o símbolo é desse jeito. Existe esse símbolo é muito parecido com o de esse outro símbolo aqui, né? Lógico, tá? Então o que acontece? A implicação é diferente desse, porque esse aqui é símbolo de operação lógica aplicadas às proposições P e Q, não é isso? Então isso aqui é o símbolo da, lembre-se, símbolo da condicional, certo? E esse aqui é o da implicação lógica. Implicação lógica, ok? Professor, tem alguma coisa a ver os dois? De certa forma sim, né? Por quê? Porque se nós notarmos a tabela, né, da condicional, olha aqui a tabela da condicional. Você lembra a tabela da condicional? Certo? Nós temos, por exemplo, P, nós temos Q. O que acontece? Se eu fizer P, né? Se eu fizer, por exemplo, P condicional Q, o que nós teremos? Se eu fizer P condicional Q, essa daqui não existe, essa coluna aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui, deixa eu riscar o nosso quadro aqui. São 4, tá certo? Então vamos lá. O que acontece? Eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Na condicional, o que acontece? Vai ser verdadeiro, né?
vai ser verdadeiro em todas as outras, menos na VF, lembra da Vera Fish? A Vera Fish é falso, o resto tudo é verdadeiro, tá? Isso também se aplica numa situação quando eu for trabalhar com a implicação. Então eles se assemelham nesse fato aí, né? Na implicação, só que os símbolos são diferentes, né? Esse aqui é a condicional, que é o símbolo de operação lógica aplicada às proposições P e Q, e é que estabelece uma relação entre duas proposições P e Q, ok? Vamos para frente. Dito isto, vamos ver as propriedades da implicação lógica. Nós temos a propriedade reflexiva, né? Olha só, se eu tenho aqui uma propriedade P, né, com as suas argumentações aqui, né, com as suas proposições, né? Aqui, o que vai acontecer? Aqui é a mesma, então uma implica a outra, é chamada de reflexiva. P implica ela própria, tá bom? Reflexiva reflete nela mesma. Então, essa é a nossa primeira propriedade. Na segunda propriedade, é a transitiva. Se P implica Q e Q implica R, então esses dois aqui se implicam. P implica R. Porque, ó, se P, né, é condicional a Q e Q, por sua vez, é condicional a R, então P é condicionada a R. Tá aqui, o P é condicionado a R. Não é isso? Faz por tabela, por tabela. Tá aí a transitiva, né? Transa de um lado para o outro. Muito bem. Agora vamos para os exemplos, que é o que nos interessa. A gente quer saber se aqui nós temos três situações, né? A primeira, P e Q, P ou Q, P, então Q, não é isso? Se P, então Q, não é isso? Aliás, P se somente Q, P se somente Q. Aqui nós temos uma conjuntiva, uma disjuntiva e uma bicondicional. Será que essa daqui, a primeira, ela implica, tem implicação lógica com essa segunda e com essa terceira? É isso que nós vamos ver agora. Então vamos lá, primeiro eu vou jogar aqui do nosso quadro. Vamos jogar aqui no nosso quadro. Primeira situação, deixa eu pegar uma borracha aqui para mim apagar aqui em cima rapidamente. Só pegar uma borracha aqui, tá? Uma borracha, e vamos apagar esse ponto aqui para não atrapalhar a nossa tabela, beleza? Voltando para a caneta, vamos voltar para a caneta. Então aqui, opção de ponteiro, tá aqui nossa canetinha preta. Vamos jogar primeiro aqui, eu botei entre cores que vocês vão já entender. Vamos colocar a nossa tabela. Eu tenho P e Q, né? Ok? Eu tenho também P, agora, ou Q, e por último eu tenho P, não é isso? Se somente se, Q, certo? Nós temos aqui uma conjunção, nós temos aqui uma disjunção e nós temos aqui uma bicondicional. Será que a primeira implica as outras duas? Vejamos agora. Primeiro passo, vamos resolver a primeira. Então, P é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos resolver então. O E, o que acontece o E? O E é verdadeiro somente quando os dois for verdadeiro, o resto tudo é falso. É a tabela da condicional. A bicondicional, vamos lá, agora resolvi a primeira, está resolvida essa daqui, ótimo, está até de amarelo, está resolvida. Vamos resolver a segunda situação. A segunda situação é essa daqui, ó, que está lá em cima, B ou Q, essa daqui, ó, B ou Q. Então vamos resolver ela. Vamos lá, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí eu coloco verdadeiro, falso, preenchida as proposições. Vamos agora o ou. O ou é falso só quando os dois é falso. O resto tudo é verdadeiro, né? O resto tudo é verdadeiro.
verdadeiro, eu coloquei tudo falso. Olha, deixa eu só ajeitar aqui rapidamente. Pegar uma borrachinha aqui e vamos ajeitar isso aqui, certo? Opções de ponteiro, borracha. Eu me atrapalhei aqui. Opções de ponteiro. Pegar a minha caneta de volta. Muito bem. Então, repetindo. Nesse caso aqui, é falso, né? Quando for falso. O resto é tudo verdadeiro, né? Ele é o contrário aqui, ó. Tá vendo como é que ele é o contrário, ó, desse aqui? É o contrário, né? Ó. O E é contrário ao O. O O é o contrário do E. O E é verdadeiro quando os dois são verdadeiros, o resto tudo é falso. O que, o V, o O, que é um disjuntiva. O que vai acontecer? Vai ser falso quando os dois for, o resto tudo é verdadeiro. É o contrário. Agora que vem a grande solução aqui de roxo. Ele quer saber a respeito da nossa condicional. É isso que ele quer saber, a respeito da nossa condicional. Então vamos resolver a nossa condicional. A nossa condicional, lembra-se, respeita lá aquela questão da Vera Fischer, né? Verdadeiro, falso, será sempre falso, naquela tabelinha. O resto é tudo verdadeiro, não é isso? Então vamos lá, ver se a gente acha, olhando daqui para lá, ver se tem alguma Vera Fischer, daqui para lá. De amarelo para amarelo, só tem aqui, V aqui primeiro, lá não tem falso, então aqui é verdadeiro, né? Analisando as duas amarelinhas aqui, ó, analisando as duas amarelinhas, essa com essa daqui. Verdadeiro, estou resolvendo aqui a implicação. A implicação, ela se associa com quem? Com a condicional. A condicional só é falso quando for Vera Fischer. Então aqui não tem Vera Fischer, o resto tudo é F. Poderia ser que V, era para ter um F, não tem, então é V. E o resto aqui não tem nem V no primeiro. Então tudo é verdadeiro. Então isso aqui é tautológico, né? É uma tautologia. Olha aqui a nossa primeira resposta aqui, ó. Respostas, né? Agora vamos ver a segunda. Vou analisar essa primeira. Primeiro eu vou resolver a segunda, né? Que aqui é uma bicondicional. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Ok. Agora a bicondicional, ela é verdadeira quando for igual, né? VV é V e FF é V. O resto é falso. Ok? Bom, vou analisar essa daqui com essa daqui, ó, com a amarelinha, né? Estou analisando a primeira situação aqui, analisei com a segunda, agora vou analisar a primeira aqui com a terceira. Beleza? Vamos lá, analisando os dois amarelinhos. Vou procurar uma Vera Fischer para achar o falso. Só pode ser na primeira. Se lá for F, opa, não é V. Então a resposta aqui, ó, isso aqui vai ser a nossa implicação. Aqui é verdadeiro. Como aqui tudo é F, não existe nenhum VF aqui, então é tudo verdadeiro. Temos uma tautologia. Essa aqui é a resposta. A conclusão disso aqui, gente, é simples. A proposição P e Q é verdadeira em V, somente na primeira linha. Nós observamos aqui, tudo é V, ó, na primeira linha, tá vendo? Certo? A proposição P, Q e V também são verdadeiras. Logo, as primeiras proposições implicam o quê? Tá aqui, ó. Olha aqui que implica. A primeira quem é? P e Q. P e Q implica em quem? Se eu observar aqui na primeira, ó, deu tudo verdade, não foi? Implica em P, V, em P ou Q. P ou Q. Ou seja, P é conjuntiva Q implica em P disjuntiva Q. Ok? Tá aí. E também
analisando a primeira com a terceira, a primeira de novo, quem é? P e Q, né? Vai ser, implica, né, uma implicação lógica de P bicondicional Q. Está aqui a nossa resposta. As duas são verdadeiras. Por quê? Porque nós tivemos uma tautologia aqui, ó, nas duas situações. Analisando a primeira com a segunda, analisando a primeira, né, com a segunda, e analisando a primeira novamente com a terceira, também deu implicação lógica as duas, porque a tautologia deu verdadeira. Próxima questão, exemplo, mais um exemplo, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Será que essa implicação aqui, ó, essa disjuntiva, ela implica nessa essa bicondicional? Será que essa bicondicional, né, isso aqui é uma bicondicional, implica nessas duas condicionais aqui, sendo que uma é de P para Q e a outra de Q para P? Será que implica? Vejamos agora. Está aqui a nossa tabelinha. Vou preencher a tabelinha. Ó, P bicondicional Q. Agora, P. Aqui a roxinha vai ser meu resultado, né? Vai ser implicação. Vou colocar a implicação aqui. Aí eu tenho P condicional Q. Não é isso? Aqui também outra resposta. Aí eu tenho Q, o contrário agora, condicional P. Aqui eu tenho P condicional Q, aqui eu tenho o inverso, ó. É Q condicional P. Ok? Vamos preencher as letrinhas. Vou resolver a primeira. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Resolvendo, a bicondicional, ela é verdadeira quando os dois forem iguais. Então, VV é V, FF é igual, é V. O resto é falso. Resolvida a primeira amarelinha. Vamos resolver a segunda. A primeira está aqui resolvida, né? Vamos agora resolver a segunda. Certo? E vou ver se a primeira, depois que eu resolver o amarelinho, que é a minha condicional, eu vou ver, né, se há implicação lógica. Então é fácil, vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Bom, isso aqui só é falso se tiver Vera Fischer. Opa, tem uma aqui, ó, Vera Fischer, então é falso. O resto tudo não tem mais Vera Fischer, então tudo é verdadeiro. Tá aqui resolvido. Será que isso aqui vai implicar isso aqui? Será que P bicondicional Q implica P condicional Q? Será que isso é verdadeiro? Vamos ver agora, né? Vamos ver agora. Então vamos lá. Basta eu fazer análise desse com esse aqui, né? Para isso, você sabe que a implicação lógica, ela se associa à condicional. E a condicional só é falsa se tiver Vera Fischer. Então eu vou analisar aqui, ó. V, será que lá tem F? Não, então é V. V, será que lá tem F? Não, então é V. O resto tudo é verdadeiro. Logo, está correto essa afirmação, é verdadeira. Isso aqui é uma implicação lógica. Ok? Vamos para a próxima agora. Deixa eu preencher essa situação aqui, resolver essa próxima aqui. Resolver essa condicional aqui, ó. Agora observe, P que é verdadeiro primeiro, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Dá para não preencher, tá ao contrário daqui, ó. Então eu tenho aqui verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então vê se eu acho uma Vera Fischer aqui. Tem um aqui, ó. Então é falso. O resto tudo é verdadeiro. Agora, finalizado aqui, eu vou fazer a associação desta com esta daqui. Beleza? Vamos lá ver como é que vai ficar. Eu tenho que encontrar, é uma implicação, se associa a condicional.
Então tem que achar uma Vera Fischer. Deixa eu ver. V. Será que ela é F? Não, é V. Aqui, ó. V. Será que ela é F? Não, é V. Então aqui é V. Mais uma aqui embaixo. Vê se tem uma Vera Fischer. Será que ela é F? Não, também é V. Então é V. Aqui já não tem nem V aqui. Então o resto é tudo verdadeiro. Logo, essa resposta quer dizer o quê? Que P bicondicional que implica em que, ao contrário agora, que condicional P. Tá certo isso aqui. Ok. A gente pode também fazer essa análise. Ó. A proposição P bicondicional que é verdadeira nas linhas 1 e 4. Se eu analisar a linha 1 e 4, 1, 2, 3, 4, não é isso? Né? 1 e 4. Por que são verdadeiras? Porque os amarelinhos deu tudo verdadeiro. Ó, não é? Tudo verdadeiro. A resposta dos amarelinhos. E os roxos, né? Foi as resoluções. Então, nesse caso, também é verdadeira. Logo, a primeira proposição implica com a segunda. Mas se deu tautologia aqui, meu amigo, acabou. Acabou, não tem problema. Então, realmente, essa afirmação aqui, ó, é verdadeira. Essa aqui também é verdadeira. Essa é o contrário dessa. Essa daqui é o contrário dessa. P condicional que condicional P. Onde também se lê a frase P então que, né? Se P então que, se que então P. A bicondicional é se, somente se. Bom, regras de inferência. Existem certas relações que permitem reduzir fatos a partir, né, deduzir fatos a partir de outros, desde que estes satisfaçam fatos específicos. Estas relações são conhecidas como regras de inferência. Olha, a primeira lei aí, a lei da adição. Vamos ver se é uma implicação lógica. É fácil de deduzir, né? P, vamos ver a primeira. P, será que implica em P ou Q? Legal dessa aqui que já vem com a nossa implicação aqui, né? Então eu vou colocar, ó. Primeiro eu vou resolver essa, que é uma solução. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora vamos resolver outra amarelinha. A outra amarelinha. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Resolvendo, o ou é falso quando os dois forem falsos e o resto é verdadeiro. Analisando as duas amarelinhas na implicação, deixa eu ver se eu acho alguma Vera Fischer. V, F não tem, V, aqui não é, ó, aqui é V e lá é V, não é F, então é verdadeiro. Aqui é V e lá é V também, não, aqui é V e não é F, então é verdadeiro. Os outros é verdadeiro, então realmente satisfaz essa implicação, sim, essa lei é verdadeira, né? Da mesma forma, fazendo a outra aqui, ó, que, né, é com que agora? Será que implica em P ou Q, né? Agora vou ler as proposições. Que, será que a proposição que? Será que implica em P, se, então, que? Se P, então que? Olha lá, que implica em P, então que? Certo? Então vamos lá. Verdadeiro, aqui vocês vão fazer o que? Primeiro P, né? Ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Que agora? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Respondi a primeira amarelinha. Agora que é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos responder a segunda amarelinha. O ou é falso quando os dois forem falsos. Tem duas situações aqui, ó. Não é? Certo? Olha lá. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos resolver. P, que, P, que, e aqui é que. Ah, tá. O que vai ser, beleza. Então nós vamos ter
nós vamos ter falso, falso, né? Primeira situação, falso, falso. E aqui verdadeiro, verdadeiro. Ela é falsa quando as duas forem falsas. Não é isso? Ah, o que aqui está errado, gente. Ó. Verdadeiro é, aqui é verdadeiro. Tá? Deixa eu pegar minha borrachinha aqui. Cometi uma gafe aqui, é rapidinho, tá? Operações, isso acontece. Deixa eu só apagar isso aqui. Apagar esse F aqui. Pronto. Né? Então a resposta aqui, logicamente, vai mudar. Vamos ver. Então, vamos lá. Agora sim. É falso aqui, aqui também é verdadeiro, né? Agora, senhores, quando é ou, né, que é a disjuntiva, só vai ser falso quando as duas forem falsas, o resto é verdadeiro. Agora, vamos analisar as duas amarelitas aqui, ó, né? Isso aqui é uma implicação, vamos ver se tem implicação. Se não tiver Vera Fischer, beleza. Só pode ter Vera Fischer aqui ou aqui. V, lá tem F? Não. Então é V. V, lá tem F na amarelinha? Não. Então é V. As outras a gente já sabe que é V. Então, realmente satisfaz essa condição aqui. Beleza? Satisfaz essa condição aqui. Deixa eu só dar uma arrumada aqui nesse negócio. Beleza? Dando sequência, vamos para a próxima. Lei da implicação, lei de simplificação. Vamos ver aqui a primeira lei, como é que a gente vai resolver aqui a nossa primeira lei, a lei dessa simplificação da letra B. Então a letra B eu tenho, ó, P e Q, né? E aqui é P. Ó. Beleza? Muito fácil. Resolver logo a primeira amarelinha, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui é a nossa implicação lógica que eu estou procurando. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Muito bem. Aqui é verdadeiro só quando os dois forem verdadeiro. O resto tudo é falso. E agora, as duas amarelinhas, tem alguma Vera Fischer? V. F não tem. Então, tudo é verdadeiro. Logo, satisfaz essa situação aqui, ó. Certinho. Ok, gente? Vamos para a próxima. A segunda é P e Q. Será que implica em Q? Resolvendo o Q logo primeiro aqui, ó, é verdadeiro ou falso o Q, né? Ó, verdadeiro, falso. Agora aqui eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. É verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, né? No caso do E, e o resto tudo é falso. Tudo é falso. Fazendo essas duas para resolver a nossa implicação lógica, tem alguma Vera Fischer? Não. Logo, tudo é verdadeiro. Então, satisfaz essa condição aqui. Ok? Satisfaz essa condição aqui. Vamos para a próxima questão. Letra C. Essa é a regra do silogismo disjuntivo, né? Essa é a regra do silogismo disjuntivo. Silogismo é um modelo de raciocínio baseado na ideia da dedução, composto por duas premissas que gera uma conclusão. Silogismo disjuntivo é uma forma de argumento onde uma das premissas é a disjunção de duas afirmações e a outra é a negação, olha lá, a negação, não P, né? É a negação de uma dessas premissas. Então tá aí, vamos lá. Temos aqui uma disjunção, que é o que ele fala no texto aqui, ó, silogismo é uma argumentação onde uma das premissas é uma disjunção, tá aqui a disjunção, e a outra de duas afirmações P e Q, estão afirmando P e Q, e a outra é a negação de uma dessas afirmações, ó. A negação de uma dessas afirmações. Como é que vai ficar isso aí? Vamos lá então. V, né? Ou Q. Aí eu tenho
não P. E o outro é o quê? Eu tenho que resolver as amarelinhas primeiro. Nessa primeira situação aqui, só um minuto, deixa eu fechar o parênteses. Nessa primeira situação aqui, a resposta é só eu dizer quem é que, né? A resposta da primeira amarelinha, é a primeira coluna amarelinha aqui, ó. A primeira coluna amarelinha é V, F, V, F. Está resolvido. Agora eu tenho que resolver essa segunda aí. Mas para isso eu tenho que resolver essas duas verdes aqui, ó. Tem que resolver primeiro essa disjunção aqui, né? O ou. Como é que eu faço? Primeiro eu vou preencher, né? O verdadeiro. Eu coloquei um verdadeiro aqui, isso aqui é P. Tá bom, gente? Deixa eu só ajeitar aqui. Isso aqui é um P. P. Ok? Então P, V, Q. Então, P ou Q. P, disjuntivo, disjunção Q. Resolvendo. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí aqui eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Não é isso? Vamos resolver o verdinho aqui. Então logo é ou é falso quando os dois forem falsos. Então, só um minuto. Eu acho que... Tá. Os dois é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, né? Não, no caso aqui é falso. E o resto é... Estou aumentando sem querer, mas tudo bem. Deixa eu... Tá, vamos lá. Que é falso, certo? E o resto é verdadeiro. Ok? Agora aqui, ó, nós temos o P é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tá, agora, para mim achar esse amarelinho que eu estou procurando, eu primeiro li meu parênteses, né? Eu vou trabalhar com dois verdes aqui, ó, certo? A negação. Então, primeiro eu tenho que fazer o verde daqui, a negação de P. É a negação de P. Eu tenho que negar P. O que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Agora, resolvendo esses dois verdinhos aqui, para dar o amarelo que eu estou procurando, para jogar com outro amarelo aqui. Porque o meu objetivo é fazer o quê? O roxinho, não é? Que é a minha implicação. Então, resolvendo, isso aqui é um E. E só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. O resto, tudo é falso. Tudo é falso. Beleza? Agora a implicação tem que procurar uma Vera Fischer. Vera, lá não é Fischer. Então, não é falso, é verdadeiro. Certo? E o resto tudo é verdadeiro. Então, realmente condiz esta resposta aqui, essa afirmação. O silogismo disjuntivo. A proposição P ou Q e não P é verdadeira e vê somente na terceira linha. Se eu observar a terceira linha, né, ó, eles são verdadeiros, não é? Certo? São verdadeiros. Tudo que tem essa proposição aqui e o que é verdadeiro. Observe que no que, né, é verdadeiro também. No que é verdadeiro, né? E nessa proposição aqui também é verdadeira. Certo? Então, se acontece isso, essa situação aqui, logo, né, há uma implicação lógica. Implicação lógica. O que é esse roxinho aqui, gente? É só resolver o roxinho. Você não precisa nem analisar essa terceira linha aqui, não, né? Seguindo, vamos para a próxima. Agora eu vou dar um exemplo para vocês em forma de frase. Tá bom? Olha aqui, ó. Pedro foi na quarta-feira ou na sexta-feira e Pedro não teve na escola na quarta-feira. Né, ó? Pedro foi à escola na quarta-feira. P. Ou na sexta-feira, ou na sexta, ou que. Quarta-feira, ele vai na escola na quarta-feira, é P. Ele vai na escola na sexta-feira, é que. E Pedro não teve na escola na quarta-feira. Então aqui é essa frase aqui, ó.
Essa daqui, Pedro não teve. Essa que eu estou circulando aqui é a negação de quê? É a negação de P, né? Então, isso aqui é não P. Observe bem. Isso aqui ele fala que implica logicamente Pedro esteve na escola, implica que Pedro esteve na escola na quarta-feira? Então, olha só. Pedro, vamos começar com P. Pedro, né? Vou colocar aqui mesmo. Pedro, né, foi à escola na quarta-feira. Ou, esse disjuntivo aqui, ó. Ou na sexta-feira, que é aqui. Fechou parênteses. Tá? Isso implica, logicamente, né, que Pedro esteve na escola na sexta-feira. Sexta-feira é P. Essa frase está dizendo isso aí, ó. P é Pedro ir na quarta-feira. Não. Ele falou sexta aqui, né? Então, isso aqui é que, ó. Que. Né? Porque eu defini que sexta é que. Então, P ou que implica em que? É isso que ele está querendo saber. Bom, é definido como logicamente verdadeiro. Ó, se Pedro foi à escola na quarta-feira ou na sexta-feira e Pedro não esteve na escola na quarta-feira, então Pedro esteve na escola na sexta mesmo. Então isso é implicação lógica, né? Porque ele teve ou no dia ou no outro. Aí eu pego e afirmo que ele foi na sexta. Então, eu pego e afirmo que Pedro não foi na quarta. Não é isso? Ó, vamos ler a frase aqui em cima de novo, para a gente não se enrolar. Pedro foi na quarta-feira, P, ou na sexta-feira, Q, e Pedro não esteve na escola na quarta-feira. Ah, não, quarta-feira, Pedro não esteve na escola na quarta-feira. Ah, e Pedro não esteve na escola na quarta-feira. Então, Pedro foi na escola, vou fazer de novo aqui, ó. Pedro foi na escola na quarta-feira, P, ou na sexta-feira, Q, fecha parênteses. E, tem um ezinho aqui, gente, e, né, Pedro não teve na escola na quarta-feira. Na quarta-feira eu defini P, não P, ó, né? Isso implica o quê? Implica dizer, logicamente, que Pedro esteve na escola na sexta-feira, né? Isso implica em quê? É isso aqui, certo? Que é verdadeiro, ó. Olha aí, ó. Aqui como é que eu fiz, agora ficou certo, ó. Observe, né? Isso é lógico, porque, ó, se Pedro foi na escola na quarta-feira ou na sexta-feira, e eu pego e digo que Pedro não foi na quarta, sobrou o quê? A sexta-feira para Pedro ir. Então isso implica na sexta-feira. Ok? Tá? Então eu vou só apagar aqui. Vou pegar minha borracha aqui. Tá certo? Opção de ponteiro. Borracha. Vamos apagar isso aqui. Eu comecei errado, mas graças a Deus deu certo. Beleza? Então tá aqui, ó. Resolvido o problema, certo? Vamos lá para frente. Na próxima situação, fechando essa questão do Pedro, a gente pode resumir o seguinte, por definição. Pedro foi à escola na quarta-feira ou na sexta-feira. E Pedro não foi na escola na quarta-feira. Então eu eliminei quarta. Sobrou o quê? Sexta. Isso implica o quê? Logicamente que Pedro foi na sexta-feira. Fácil, né? Podemos provar isso, ó, através da nossa tabelinha aqui, ó, né? Não é P ou Q, entre parênteses, né? E não Q. Isso implica em P, né? Resumindo, Pedro foi à escola na quarta-feira, ou foi na escola na sexta-feira. E Pedro não foi na escola na quarta-feira.
Isso implica que ele foi na sexta. Pronto. Vamos lá então provar isso aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Respondendo o primeiro amarelinho. Vamos responder o primeiro amarelinho. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Essa primeira resposta do amarelinho. Agora vamos resolver esse outro amarelinho. Para isso eu tenho que resolver esses dois verdinhos. Esse primeiro aqui está fácil. Ou é falso quando os dois for falso, o resto é verdadeiro. Nega o que? Nega o que? F, V, F, ali é F, aqui fica V. Agora é só fazer os dois verdinhos que eu vou ter o amarelinho, né? Vamos lá. E é verdade só quando os dois for verdade. Quando os dois for verdade. Aqui os dois é verdade, ó. Ó, aqui no verdinho e aqui. Somente nesse lugar. Então aqui é verdade e o resto é falso. O resto é falso. Agora vamos fazer os dois amarelinhos para me chegar na resposta, na implicação. Bom, se é implicação, meu irmão, se é implicação, tem que ter uma vera ficha. Só é possível aqui, ó. Né? Deixa eu ver aqui. Tem uma implicação aqui. Então, vamos só recapitular aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Compreende? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aqui eu tenho o P. Ah, o P está errado aqui, ó. É verdadeiro, verdadeiro, né? Deixa eu só ajeitar ali o P. O P é verdadeiro, verdadeiro. Deixa eu pegar aqui uma opção e pegar minha borracha. Aqui, meu irmão, é verdadeiro, certo? Então, vamos tirar aqui. Bora voltar com minha opção de ponteiro, minha caneta. Então, aqui é verdadeiro. O P é VVFF. Aqui é o P, ó. VVFF. Agora acertei. Vamos lá. Aqui tem algum vera ficha? Tem não, ó. Aqui é vera, aqui não é F. Então é V. O resto tudo é V. Realmente, Pedro esteve na escola na sexta-feira, né? Realmente, Pedro esteve na escola na sexta-feira. Próxima é a regra do modus ponens. Se uma declaração, olha só, se eu declarar ou proposição implica uma segunda, né? Se uma declaração ou proposição implica numa segunda, olha aqui, ó. Se P implica em Q, né? E a primeira declaração está aqui, ó. O I está aqui, E, né? Esse chapeuzinho aqui é E, que é a conjunção. Então o que acontece? Ou proposição é verdadeira, então a segunda também é verdadeira. Então está aqui, então implica na segunda que é verdadeira também. Vamos ver se isso é verdade, tá? Antes disso, vamos dar mais uma machucada aí. Se P implica em Q e P é verdade, né? Se P implica em Q, aqui, ó. Se P implica em Q e P é verdade, não é isso? Tautologicamente também denominada modus ponens, ponendo, né? Que significa o modo pelo qual afirmando se afirma. Tá vendo aí, ó? Se eu afirmo que P é verdadeiro, isso é condicional a Q, então eu afirmando é que eu afirmo que Q também é verdadeiro. Modus ponens significa afirmando é que se afirma, certo? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos ver se eu acho a tautologia disso aqui. Então vamos lá. P, né, implica que, fecha parênteses. Aí eu tenho o E, que é a conjunção, né? P, será que ela é implicação de quê? Aqui não é implica não, que é condicional. Para falar implica, tá errado. A implicação é aqui, que é quando a gente vai resolver o resultado final. Então vamos resolver o primeiro amarelinho aqui, tá moleza.
é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora, tenho que, para me chegar nesse amarelinho, eu tenho que resolver os outros tudinho, né? Então, vou preencher as letras, ó. Preencher as letras. Tem que resolver esses dois verdes primeiro aqui. Esse primeiro verde está fácil. É só eu colocar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora, esse outro verdinho, eu tenho que primeiro preencher a letra. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E isso, a condicional, quando tem veraficha, tem um aqui, ó. Então é falso. O resto é verdadeiro. Fazendo os dois verdinhos, para sair esse amarelinho aqui, eu tenho o E. É verdade quando os dois forem verdades, aqui e aqui será, aqui é verdadeiro, mas lá é falso. Aqui é verdadeiro, mas aqui é falso. Então o resto tudo é falso. Agora o grande finale, para ver se há implicação lógica, basta ver se eu acho um veraficha. É possível só aqui, ó. Mas aqui não é falso, é verdadeiro. Então aqui é verdadeiro, o resto tudo é verdadeiro. Está provado aí o modus ponens, né? Que é afirmando é que se afirma. Muito bem. A proposição P implica que, e P é verdade somente na linha 1. Se você observar a linha 1, ó, né? Outra forma de você perceber. A proposição Q também é verdadeira. Logo, vale a implicação lógica. Está aí a implicação lógica nossa. P condicional Q, disjunção P implica que. Ok? A outra forma de ler é se P ou Q e P implica que. Partir para frente. Agora vamos para a regra dos modus tollens. A gente viu modus ponens, agora vamos ver modus tollens. P, desculpa essas palavras não, que não vai influenciar nada. O importante é você conseguir fazer a tautologia aí, tá? Então, regra modus tollens é a negação do consequente. É o nome formal para a prova indireta. Tautologia também denominada modus tollens, que significa modus ponens é afirmando o que se afirma. Aqui é negando o que se nega. Tá entendendo? É porque modus ponens está no latim, né? Afirmando o que se afirma. Aqui o tollens é negação. É negando o que se nega. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Regra modus tollens pode ser vista como uma aplicação da regra modus ponens no contraposição. A contraposição diz que P implica que é equivalente a não que implica não. P condicional que, né, é equivalente a não que condicional não P. Você é só botar negação, é negando que se nega, né? Muito bem. Vamos resolver ela então. Colocando aqui os valores, eu vou ter, né, a minha primeira P condicional que, fechou parênteses, e negou o que, porque é modus tollens, né, é negação, e nega também o P. Bom, tem que chegar no amarelinho aqui, né? Faltou eu colocar o verdinho, mas tudo bem. O verdinho aqui vai ser esse aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. O primeiro verdinho aqui é tranquilo. Beleza? O primeiro verdinho aqui é tranquilo. Eu quero chegar nesse amarelinho. Esse amarelinho tá fácil, ó. Aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Preenchi. A proposição é só legal. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Está resolvido na primeira situação. Para me chegar no roxinho, para me chegar na minha implicação. Agora esse amarelinho eu tenho que resolver primeiro esses dois que era verde, que era para ser verdinho, mas tudo bem, a gente resolve agora. O primeiro é falso, verdadeiro, é fácil, verdadeiro, falso, é fácil, é só negar. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, entendeu? Eu preencho a proposição, né? E aí eu nego ela, negou já era, já fez. Agora aqui eu vou preencher primeiro, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Bom, tem que achar uma veraficha, tá aqui, o resto tudo é verdadeiro. Então agora eu vou fazer esses dois aqui, ó, para achar o amarelinho aqui, né? É o E. O E tem que ser verdadeiro os dois. Vou ver se eu acho um verdadeiro os dois aqui. Verdadeiro aqui embaixo. Verdadeiro os dois. Então é verdade. O resto é falso. O resto é falso. Agora fazendo os dois amarelinhos para a gente finalizar a questão, para ver se tudo dá verdadeiro, né? Vou procurar a veraficha. Só se for aqui, ó. Mas infelizmente ela é verdadeira. Logo,
O resto, tudo é verdadeiro. Não tem vera-ficha aí. Então, é verdade que existe a negação da negação, na regra do modus tollens, porque isso aqui é uma implicação lógica. Finalizou. Beleza? Tá aí, ó. Lá na quarta, você pode olhar na quarta que tá tudo verdadeiro aí, ó, das minhas resoluções, né? Então tá certo, a negação da negação. Beleza? Isso quer dizer que P condicional que e não que implica não que. Finalizou, gente? Espero que... Vou manter aqui essas informações, que eu vou botar esse slide também lá para vocês, tá? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, um pouco demorada. Vou passar uma listinha lá pequena de umas 6 questões para vocês resolverem, tá bom? E fica para até a próxima.